Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui do Mil Coisas. Conforme eu falei no podcast anterior, os contos e os mitos são um guia para desvendarmos o nosso mundo interno e encontrar soluções para problemas, principalmente problemas emocionais, problemas de relacionamento. E eu vou trazer hoje a interpretação de um conto muito querido, A Pequena Sereia, e é um conto que fala de amor próprio. Essa é a inversão aqui que eu queria que você pensasse. Não é um conto de amor com um casal, né? Um amor de casal. E você vai entender por quê. Vanessa Cosentino falando, eu sou coach e psicanalista. E já aproveita aqui e me siga nas minhas redes sociais, deixa o seu comentário, curtida, enfim, para fortalecer aqui o meu trabalho, tá bom? Obrigada. A Pequena Sereia foi criada pela Disney, recriada, né, o conto, virou uma animação e adorada por crianças, adultos, né, a gente adora, eu pelo menos adoro os personagens, a Ariel, o peixezinho, a lagosta, enfim, as músicas, né, a Disney é uma fábrica aí de sonhos. Mas a história original é de Hans Christian Andersen, um homem triste e solitário, cujos contos vão adquirir essa característica. Então, a Disney, A Pequena Sereia da Disney, a Ariel, ela tem um final feliz junto com o seu príncipe. Mas a história original, a história de Andersen, não é bem assim. E aí, vale ressaltar aqui que os contos com um final triste, eles também têm um importante valor para a compreensão das dinâmicas da nossa psique. Pois através dessas histórias a gente pode abordar temas mais sensíveis, como falar da morte, por exemplo, de uma forma mais lúdica e que permita uma elaboração, uma reflexão, mesmo com as crianças. Então, vou te contar a história de Andersen se você não conhece. Era uma vez uma pequena sereia, filha do rei dos mares, que era muito curiosa e tinha fascinação pelo mundo dos homens, ou seja, a terra firme. As sereias desse reino, quando chegavam a uma certa idade, elas tinham a chance de ir na superfície para olhar e conhecer um pouco do mundo dos homens. Mas sempre com muita cautela, só para dar uma olhada, uma conhecida e voltar para sua casa. A pequena sereia, por sua vez, não queria apenas olhar, ela queria morar nesse mundo dos homens e ela até tinha no seu jardim, no fundo do mar, uma escultura que possivelmente caiu de uma embarcação. E essa escultura era no formato de um jovem e belo homem, por quem a pequena sereia se apaixonou. Veja, ela se apaixona por uma escultura, uma imagem. É super importante essa parte aqui. Bom, quando chega a vez da pequena sereia subir para a superfície, ela vê uma embarcação e avista um príncipe. E achando que ele é o homem da escultura, se apaixona perdidamente por ele. Vem então uma tempestade que afunda o navio, mas ela, como sereia, nada para salvar o rapaz e o deixa na praia. Ao ver outras pessoas se aproximando dele, ela se esconde e ele, o príncipe meio confuso, vê o rosto de uma moça e acha que foi ela quem o salvou. E na hora se apaixona por ela. A pequena sereia se desespera, pois sente que está perdendo o príncipe e volta desconsolada para o fundo do mar. Sua casa, seus amigos, sua família, o próprio fundo do mar perdem totalmente o sentido para ela. Ela não quer viver lá, ela está muito infeliz, ela está sofrendo por amor. E ela recorre à bruxa do mar. A bruxa diz que ela poderia ter pernas e ir atrás do seu amado se ela desse algo em troca. E a bruxa pede a sua linda voz. Ela se tornaria humana, mas não teria voz. E aí a pequena sereia fala, mas como eu vou explicar para o príncipe quem eu sou? A bruxa fala, você é linda, você é jovem, isso é o bastante. Os homens não gostam de mulheres falantes. Vai ser uma grande vantagem para você. Basta que o príncipe te veja e ele vai se apaixonar. A pequena sereia, desesperada pela dor da sua paixão não correspondida, aceita e se convence dessa explicação da bruxa. E a bruxa, então, num processo doloroso, corta sua língua. Esse é outro ponto importante aqui, o processo é doloroso. Para resumir bem, a partir daqui do conto, a pequena sereia volta para a praia, encontra o príncipe, mas ele não a reconhece. Ela já está lá com as pernas, ela já está como mulher, e o príncipe a vê
como uma menina ainda, infantilizada demais, porque a pequena sereia era muito frágil, muito menininha ainda. E ele a leva para o castelo e começa a tratá-la como se fosse uma irmã mais nova. Ele tem pena dela porque ela não pode falar, ela é muda. Então é uma relação totalmente diferente do que a pequena sereia imaginou que seria. No castelo, eles a acolhem, lhe dão um vestido, lhe dão comida, enfim. E à noite, ela é convidada para a festa do príncipe. O príncipe está se preparando para casar com a outra moça. A pequena sereia, então, decide que ela precisa encantar esse homem e ela começa a dançar, mas essa dança lhe causa muita dor nos pés, porque ela não está acostumada a ter pernas. E apesar dessa dor, apesar de tudo isso, as pessoas acham lindo a dança dela, mas não é suficiente para o príncipe se apaixonar. No fim, o príncipe então vai para um reino vizinho, né, para se casar com a moça, que na verdade era uma princesa, e ele leva a pequena sereia como se fosse a sua irmãzinha, né, vai levando ela a tiracolo. Ai, coitadinha, vamos lá. O príncipe e a princesa se casam e a pequena sereia fica ali, muda, né, testemunhando tudo isso com muita dor. As irmãs da pequena sereia, que acompanharam tudo, fazem um trato com a bruxa. Desesperadas, elas vão lá e imploram para a bruxa, pedindo ajuda. E ela, então, ela pede os cabelos das sereias, elas entregam os seus cabelos em troca de um antídoto. E levam para a pequena sereia. A bruxa dá um punhal encantado. E a pequena sereia, então, teria que apunhalar um príncipe enquanto ele dormia, e deixar o sangue cair em suas pernas para voltar a ser sereia e voltar para o mar. Veja, ela não vai recuperar o príncipe. Ela vai simplesmente recuperar a cauda de sereia e pelo menos voltar para casa, sem voz ainda, mas pelo menos para sua família. A pequena sereia não tem coragem. Ela joga o punhal em alto mar e se atira também ao mar, se diluindo no profundo oceano. E a história acaba aqui. Uau, né? Se a Disney lançasse essa história no cinema, ia ser o caos. As pessoas não iam levar isso muito bem, né? Na Disney, os dois se casam e dá tudo certo. Enfim, ela recupera a voz e a bruxa é castigada. Né? Aquelas histórias da Disney, né? Com os bichinhos ajudando e aquela coisa. Mas essa história do Christian Andersen, ele tem uma moral importante para a gente olhar. Né, olhando, refletindo através da tristeza, né? É um grande aviso do que não se fazer por amor. A gente pode olhar a perspectiva do ponto de vista do príncipe. E esse podcast aqui ia levar, sei lá, 1 hora, 2 horas, porque o conto ele tem tantas camadas, daria pra gente olhar tanta coisa, tanta simbologia, mas eu vou me focar aqui na perspectiva da pequena sereia. Porque a gente está falando de paixão e está falando de amor. O que são as sereias? Né? São seres fantásticos, metade mulher, metade peixe. Elas representam aquilo que há de instintivo, de inconsciente nas mulheres, a sua parte selvagem. Nos mitos, as sereias são perigosas, sedutoras, mas perigosas, depois que arrastam os homens para as profundezas. No conto de Andersen, a pequena sereia é o inverso. Ela é seduzida, ela salva o príncipe e tira a própria vida por não ser correspondida. Então, ela vai representar essa menina que ainda não se tornou mulher, que mantém a sua imaturidade, a sua inocência e esse instinto primitivo num primeiro momento, no primeiro encontro com o seu amor. O oceano e os animais que vivem nele, as criaturas que vivem nele, frequentemente representam os elementos do inconsciente. Você vai ver no conto do Pinóquio a baleia, o oceano ele traz esse mistério, esse lugar desconhecido, a gente não sabe a profundidade, a gente não sabe o que tem lá dentro, né, no que tem nas profundezas do oceano. Ele representa o nosso inconsciente. Por isso a pequena sereia representa esse inconsciente ainda não reprimido, que age por impulso, que não pondera muito bem a realidade. Aqui o conto também mostra um pai que, mesmo sendo o rei dos oceanos, ele pouco faz pela sua filha. Ele é ausente, ele não tem poder para protegê-la. A bruxa
pode representar esse lado negativo do cuidado parental, né? Essa ausência, esse abandono. Pequena Sereia não tem mãe no conto. E um pai que não a protege emocionalmente. Ela está sozinha lidando com os aspectos negativos do inconsciente, né? Está sozinha lidando com essa paixão avassaladora. A paixão pela escultura é uma imagem, né? Olha só, a gente se apaixona por uma foto, a gente se apaixona por um perfil na rede social, ou seja, uma imagem. Depois, pelo príncipe. Só que o príncipe ele é uma projeção, né? Eu venho falando da projeção nos meus posts no Instagram, então é @van.cosentino. A gente projeta imagens desses ideais internos, né? Então ela imaginava o príncipe corajoso, destemido, né? Romântico, coisas que ela queria, né? E a gente faz isso, a gente projeta esses ideais no outro e se apaixona por essa projeção primeiro, porque ela não sabia nada desse príncipe, quem ele era, nada. Ela olha ele ali e já se apaixona e já é capaz de sacrificar a sua vida por ele. Mas isso não está tão distante, é só a gente olhar para casos do nosso entorno, para nós mesmos, né? Talvez a gente já tenha caído numa paixão dessa que, né, é capaz de sacrificar a própria vida, né? Entre aspas. Então, cortar a língua é um sacrifício que muitas mulheres fazem por amor. A gente sacrifica a nossa essência, né? A cauda de peixe, a nossa opinião, nosso posicionamento, a nossa voz, por causa de um ideal romântico, para pertencer a um determinado cenário, ambiente, né? E isso é muito comum ainda, infelizmente. E o pior é que o príncipe está alheio a tudo isso, ele nem sabe, não faz a menor ideia. Ele não sabe do sacrifício, ele não sabe do amor, então esse silêncio dela aparece também como um silêncio que afasta, que causa esses buracos. É um silêncio que oculta, não é um silêncio que... o silêncio às vezes é uma resposta, mas nesse caso aqui é um silêncio que mostra uma regressão, né? A Pequena Sereia é descrita como uma figura imatura, né? Primitiva. Então, a gente tem um ponto importante aqui. Quantas vezes a gente se sacrifica pelo outro e ele nem sabe, ele nem pediu, mas a gente cobra dele um reconhecimento. É pesado isso para o outro, né? Então você abrir mão do seu mundo e cobrar isso do outro. Então tem aqui mais uma lição do conto. Não faça isso, não vale a pena. E no fim, para se livrar da maldição, ela deveria matar o príncipe, ou seja, né, matar a imagem idealizada desse homem, deixá-lo embora. Perdeu, ele casou com outra, já era. A faca é esse sacrifício do rompimento, cortar, né, separar-se dessa imagem, mas ela não consegue. Ela prefere morrer, literalmente. E aí, de novo, a gente volta para a vida real. Quantas vezes a gente não consegue se separar se apega à imagem de uma pessoa, mesmo quando o relacionamento acabou, ele fica lá sofrendo por ela, não consegue fazer esse rompimento, né? Não deixa morrer essa imagem, acabou, o ex é ex, né? Não tampa o caixão, eu falo brincando, né? Simbolicamente, o relacionamento não acaba, você não tampa o defunto, você fica ainda alimentando aquela visão, ai, se eu encontrar, ai, se não sei o quê, fica stalkeando a pessoa. E isso é não deixar o outro, essa idealização morrer. E aí a Pequena Sereia, então, ela mostra a dinâmica da mulher ainda adolescente, mas não só na idade, porque pode ser uma mulher adolescente emocionalmente, né? Aqui a gente não está falando de idade, existem muitas mulheres que não se desenvolveram emocionalmente, não importa a idade. Então a adolescente que transgride, que se sacrifica por um amor idealizado, não correspondido, é um período de transição para a fase adulta, porém no conto que não dá certo. Por isso que ele é importante, é o que não fazer. E por que não deu certo? Por causa de tudo isso, porque ela abriu mão da sua essência, porque ela abriu mão de estar em contato com a sua parte primitiva e instintual, ou seja, a sua intuição,
né? Assim, nada dentro dela falou para ela, será, né, que eu vou cortar minha língua por causa desse cara que eu nem conheço, né? Então ela abre mão, né, desse seu inconsciente, dessa sua voz para tentar viver um amor que nunca existiu. Nunca existiu. Ele não dá o menor indício de que ele está apaixonado por ela. E ela querendo se adequar a exigências de um mundo que não é dela. Ela é uma sereia, ela é do oceano. Imagina, o mundo oceânico, né? Deve ser incrível viver nesse lugar, nadar com os golfinhos, comer lagosta, sei lá, todo dia. E ela quer abrir mão disso. Então, a Pequena Sereia é uma história para auxiliar esse amadurecimento, esse processo de amadurecimento, principalmente feminino, e o amor próprio. E mostra que amor algum, né, esse amor pelo outro, pode nos ajudar a concluir essa etapa de amadurecimento. É uma etapa nossa, que a gente precisa vencê-la sozinho. Não usando o outro como apoio, né? E ela, então, perdendo esse contato íntimo com o seu mundo inconsciente, perde a oportunidade de autoconhecimento, que é o que eu falo bastante aqui. Ela, então, tá entregue, tá na mão da bruxa, tá na mão de qualquer um, né? É uma história, então, do que não se deve fazer em relações a paixões, tá bom? Ufa! E aí? O que você achou? Deixa aqui nos comentários que reflexões que te trouxeram, se você conhecia essa história. E até o próximo. Tchau!